leitura você faz aí dessa pesquisa divulgada hoje, Reinaldo? Essa melhora de Lula aí já é reflexo dessas viagens todas que ele tem feito, da comunicação melhorando? Como é que você vê o todo desses números? Eu acho que pode ser, lembrando que eu já tinha destacado isso, que na pesquisa da Datafolha já tinha havido uma mudançazinha. E até eu disse, precisa ver se é uma tendência. Pode ser uma tendência. A mudança é relevante, né? Então, você ter a aprovação pessoal em 54%, há 2 meses era 50, agora é 54%. E a reprovação há 2 meses era 47, agora é 43%, né? E, portanto, uma diferença de 3 pontos virou uma diferença de 11 pontos em 2 meses, é muito relevante. Eu destaco, Natália, que mundo afora, essa é a pesquisa que conta. Pode olhar Estados Unidos, Europa, não sei o quê. Estados Unidos, o que conta é aprova, reprova. Por quê? Porque o cara tende a votar em quem ele aprova, especialmente se é uma disputa de reeleição. O incumbente, como se diz, disputando, se o cara aprova, o incumbente ele reelege, se reprova, não reelege. E por aqui não seria difícil reeleger o Lula. Até agora e até aqui. Calma, e tem muita coisa a ser dita. O que é muito relevante aqui, e, e até agora não se está apontando, eu vou apontar aqui. E pode perguntar para qualquer pesquisólogo. O Lula foi eleito por 49,8% dos votos válidos. Dos votos válidos. Mas do total do eleitorado, o Lula foi eleito por 38,5%. Se você desconta os que votaram no outro, os que não votaram, brancos, nulos, 38,5%. Esta pesquisa é feita no conjunto do eleitorado, quer dizer, ela representa o conjunto do eleitorado, a partir dos 16 anos, com as devidas ponderações. A conta que interessa aqui é o seguinte: o Lula foi eleito por 38,5% e, no momento, ele está sendo aprovado por 54%. Ele está sendo aprovado por gente que não votou nele. É isso que interessa. Pode perguntar para o Felipe Nunes, para o Lavareda, para qualquer um, que essa conta que eu estou fazendo está certa. O único asterisco aí, ou asterístico, como diz o povo, o único asterisco aí é que comprovadamente muita gente pobre acaba não votando e votaria no Lula, né? Então, portanto, a diferença em favor do Lula poderia ter sido maior também na votação real. Mas o fato é, ele foi eleito por 38,5% e agora ele é aprovado por 54%, aprovação pessoal, né? Sim, né? Quando você pega a avaliação do governo, tem aquele negócio ótimo e bom, ótimo, bom, regular ou ruim, péssimo. Isso aí é uma coisa que se dá muita importância aqui no Brasil, fora do mundo não. Na Quest tem outro nome, tem positiva, negativa ou regular. De qualquer modo, avançou a positiva de 33 para 36, a negativa caiu de 30 para 30, de 33 para 30 e a regular de 31 para 30. Então, uma diferença que era de zero, na verdade, né, foi para 6 pontos. Nordeste segue sendo a Fortaleza, mas atenção, precisa prestar atenção aqui numa coisa. O Nordeste, 69-28 a prova-reprova. É um negócio brutal, né? E o Nordeste representa 26% do eleitorado. No Sul, está contra o Lula, 43-54, que representa apenas 16% do eleitorado. Centro-Oeste e Norte, 53-42 a favor do Lula, 11% do eleitorado. Importantíssimo. No Sudeste, está 48-48. Só que o Sudeste tinha uma diferença contra o Lula que era enorme. E agora tem um empate. Então, uma mudança importante aconteceu no Sudeste, que tem 42% do eleitorado, né? Sim,
O Lula, a sua fortaleza continua a ser Nordeste, a sua fortaleza continua a ser a turma de até dois mínimos. A avaliação pessoal do Lula é 69-26. Hum? Antes 62-35. 30% do eleitorado. De 2 a 5 salários, 50-47. Antes, 49. Melhorou um pouco aí também. E mais de 5 salários, aí é contra o Lula, né? 42 aprovação, 54 reprovação, mas já era de 58-40. Então, há uma melhora em todos os estratos, em todos os estratos, em todos os cortes, exceção feita à região sul, a despeito dos esforços claros e enormes do governo para o Rio Grande do Sul, né? A fortaleza do Lula continua a ser aqueles que ganham até 2 salários mínimos, a grande fortaleza, mas ele, de qualquer modo, melhora também nos demais estratos, né? É uma mudança bastante importante. Se é o começo de uma eventual virada, eu não sei. Tem pistas aí, né? Por exemplo, a avaliação das mulheres sobre o desempenho do Lula é muito melhor do que a dos homens. Lembrando que, em boa parte dos lares, quem realmente cuida das contas são as mulheres, né? 57-39, uma diferença importante. A dos homens, 50-47. Antes era 47-52. Então, o mau humor dos homens diminuiu também. Mas a diferença entre as mulheres é uma diferença grande. E eu noto outra coisa curiosa. A avaliação sobre a economia continua ruim. Não mudou muita coisa, não. Veja só. Tem uma mudança importante na avaliação do governo, tem uma mudança importante na avaliação do desempenho do Lula, mas a percepção sobre a economia continua ruim, a despeito dos macrodados que a gente tem. A inflação está sob controle. O ganho real de salário em 2023 foi um dos maiores da história. 11,5% no total, 11,3%, 12,6% entre os mais pobres. Maior ganho desde o Plano Real. Menor desemprego em 10 anos. Crescimento acima do que se esperava. Hã? Mas o mau humor continua. Houve ali um dado momento, começo do ano passado, na verdade, ali para fevereiro, que houve um cruzamento, um descontentamento, me parece que o governo precisa estudar, com a inflação de alimentos em particular, e esse mal-estar não passou, pelo menos nas respostas que as pessoas dão. Mas então, Natália, se não é uma percepção clara de que a economia sofreu uma reversão ali favorável, a despeito, insisto, dos macrodados que dizem que sim. Né? Os dados aqui dizem que sim. A renda efetivamente cresceu. A dos mais pobres efetivamente cresceu mais. Mas ainda assim tem uma percepção ruim da economia. Mesmo assim, a avaliação melhorou substancialmente. Aí entra os dados que você falou. Programas do governo bem avaliados, Farmácia Popular 86% de aprovação, Bolsa Família 80%, Desenrola 70%, Pé de Meia, aquele programa para o segundo grau, 60% de aprovação. Então tem a aprovação dos programas sociais, né, que muita gente aqui no Brasil andou chamando, os programas velhos. Programa velho porque não é para você, né, criatura? Agora, quem recebe o programa, certamente não acha velho, acha necessário. E vem sim a esteira, essa melhoria, das entrevistas que o presidente deu a rádios, Brasil afora, onde alguns analistas viram grandes escorregões do Lula. Tirei um pouco de sarro que eu não vi. Eu vi alguns cálculos do Lula, escorregão exatamente não, né? E se mostra, e não é puxar sardinha, a brasa para minha sardinha, mas se mostra a importância do rádio. Que, é engraçado que ele não costuma aparecer nas pesquisas, né? Meios de. O rádio que está ligado o tempo inteiro.
né? O rádio, você pode. É o único meio de comunicação, na verdade, que permite que as pessoas façam outra coisa quando estão ouvindo, né? Pode fazer, o rádio está lá ligado, né? O Lula falou no rádio, defendeu determinadas posições, você citou aí, né? Então, valorização real do salário mínimo, 90% concorda, né? Que os juros do Brasil estão muito altos, 80% concorda. Que a carne para os mais pobres tem que ser sem imposto, 84%, claro. Passar pente fino nos programas sociais, 83%. Então, o Lula é um grande comunicador. O PT, as esquerdas e o governo apanham muito nas redes, mas as redes também são uma bolha grande, mas são uma bolha. Quando o Lula vai para expressão direta, quando ele fala, me parece que isso tem efeito, está se demonstrando. A pesquisa não mostra, mas eu infiro que o fato de o Lula ter viajado menos. As viagens do Lula são importantíssimas para o Brasil, mas há uma certa percepção de que ele viaja demais, enfim, a extrema-direita conseguiu colar isso nele, né? Embora sejam fundamentais, insisto. Mas ele mais aqui dentro, mais voltado para a questão interna, e de algum modo assumindo a frente do debate político, isso tem feito. E aí sobra uma questão que acho que interessa a nós da imprensa, né? Foi, sem dúvida nenhuma, assim, sem dúvida nenhuma, foi o Lula nunca apanhou tanto como nas últimas 3 semanas da imprensa brasileira. Nunca, nunca, nunca. Aliás, o Lula, eu diria que raramente um presidente apanhou tanto, em razão do seu embate com o Banco Central. Hum? Eu mesmo escrevi, continuo achando. Eu não acho que o Lula deva ficar transformando o Campos Neto no Clark Kent dos mercados, entende? Que ele faz até aquele jeito, gênero de óculos assim, que ele arranca super-homem dos mercados e tal. Não acho. Né? Mas também não acho que Campos Neto tenha a palavra revelada, né? Eu não acho que as coisas que Campos Neto diz sejam ditadas pela sarça ardente, para usar uma imagem bíblica. Hã? Ah, e o Lula foi para o embate, apanhou muito, atribuíram a ele toda a valorização do dólar, uma parte teve a ver, sim, com o estresse ali, outra parte não, tem a ver com juros americanos, né? E é engraçado que o Lula, eu lembro de o Lula, numa das entrevistas, ele disse que o presidente do Banco Central tem que olhar sim para a inflação, mas também tem que olhar para o emprego, tem que olhar para o nível da atividade, e aqui tome dólar na cabeça, é um absurdo, e os colunistas indignados, os nossos colunistas modernos, todos modernos do Consenso de Washington de 1989, uma gente moderna pra caramba. O Jeremy Powell, presidente do Fed, ontem disse: olha, estou vendo os juros dos Estados Unidos. Por enquanto fico assim, mas acho que já está chegando a hora de baixar. Vou esperar mais alguns dados. Por quê? Disse ele. Quando a gente pensa juro, a gente tem de pensar um monte de coisa. Não é só inflação, não. A gente tem que pensar em emprego, a gente tem que pensar em nível de atividade. Oh, meu Deus! Jeremy Powell agora virou um, quê? Um heterodoxo, um maluco? Hã? Um desses aqui que ninguém conhece, vão falar o quê? Que o Jerome Powell é um doido? Hum? E aí tem a pesquisa do embate do Lula com o Campos Neto. E no embate do Lula com o Campos Neto, o Lula levou uma vantagem gigantesca, né? Eu até perguntei para a Quest, porque 34 disseram que conhece o debate, 64 que não, no detalhe. Aí eu perguntei, mas esses outros dados é só entre os que conhecem ou entre todos? Entre todos.
Concordam com as críticas de Lula, 66%. Discordam, 23%. Concordam com a crítica de Lula, 77% dos que votaram em Lula, mas também 51% dos que votaram em Bolsonaro. Então, esse negócio de achar que não se pode debater taxa de juro, lembrando que o presidente não pode fazer nada contra a independência do Banco Central. Se o presidente não puder nem fazer uma crítica, então nós inventamos alguém aqui acima da crítica, né? Nos Estados Unidos, a Suprema Corte disse que o Trump está acima da lei. E aqui, parte da imprensa decretou que o presidente do Banco Central está acima da crítica. E dos tais mercados que ficam especulando, né? Eu não estou dizendo que com isso o Lula deva se sentir estimulado a ficar batendo no BC, mas eu tenho a certeza de que esses números estão surpreendendo muita gente. Eu não sei se é uma tendência, não sei se é um ponto de inflexão. Que os números são muito bons e que eles vêm depois de 15 dias de uma saraivada enlouquecida, ensandecida, sem critério contra o presidente, eu não tenho dúvida. Porque nesses dias ficou parecendo que os únicos fundamentos da economia, os únicos, são dívida e déficit, que são muito importantes. Mas nós temos também emprego, nós temos também renda do salário, nós temos também crescimento. Quem fala isso, Reinaldo Azevedo? Você, um qualquer? Não. O Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco. Não querem ouvir o que eu digo? Tudo bem. Ouçam o presidente do Bradesco, falando, obviamente, houve exagero. Como é que uma economia com esses números pode ser tratada como se estivesse à beira do caos? Né? Parece que isso começa. Não sei, pode ser que amanhã reverta tudo, que é, segundo os números da Quest, comparado com pesquisa de 2 meses, uma mudança substancial né? Uma mudança aí substancial e aí a gente fica nessa discussão também de como a economia segue sendo aí o principal ponto, que também a gente trouxe aí na Quest, segue sendo o principal ponto de preocupação da população, né? Tá caindo, inclusive, né, Reinaldo? Se eu não me engano, a Está segurança caindo. pública Aliás, é uma outra também coisa. É subiu. uma outra coisa que o governo precisa prestar atenção. Até observei isso hoje num dos 3 textos que eu escrevi ali. A economia. Veja, aliás, tem um sinal aí. Quando a economia, em um ano, caiu 10 pontos a preocupação com a economia. Sinal de que então as pessoas estão achando que elas podem não estar dizendo ainda, mas já estão percebendo, né? Até porque quando você pega, você acha que a vida vai melhorar tal, 50 e tantos por cento que vai melhorar. Então, acho que as pessoas estão percebendo a mudança. E o que é que cresce nesse tempo, nesse ano? A preocupação com a segurança pública. Então, isso tem de ser uma preocupação do governo, sem dúvida nenhuma, até porque é um dos pontos em que a extrema-direita se fixa, né? E como dizia o jornalista americano Gary Mencken, sempre oferecendo respostas simples e erradas para problemas difíceis. Mas, de qualquer modo, o governo tem de prestar especial atenção à segurança pública, né? Tomando cuidado com as armadilhas, inclusive, que os fascistoides perpetram aí, e criam. No caso da saidinha, por exemplo. Todos os dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que proibir a saidinha, além de ser irrelevante para a segurança, que está demonstrado que não há um aumento de criminalidade quando há saidinhas, está demonstrado. E mais, o fim delas vai acarretar uma despesa adicional ao sistema de 6 bilhões. Então, é caro e contraproducente, né? O presidente vetou, o veto caiu. Proposta do Derrite. Eu mesmo disse ao governo, não entra nessa que é dar murro em ponta de faca. O presidente deu entrevista e disse, achei que eu tinha de entrar por razões éticas. Enfim, é uma escolha.
né, que eu respeito. Aliás, quando um governante faz uma escolha pela coisa certa, sabendo que vai perder, é sempre meritório. É só preciso tomar cuidado para, sabendo que vai perder, ainda que seja meritório, não entregar o doce para o bandido, né? Então, sim, tem as armadilhas, mas é uma questão que o governo precisa pensar, né? Porque a segurança pública salta como a segunda preocupação, empatado com a economia, né? Economia, preocupação em queda, segurança pública, preocupação em ascensão, né?